Olá pessoal, tudo bom? Aqui Chico Zito chegando para contar mais guaibadas, mais histórias. Mas antes eu vou pedir você ir lá no canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que é muito importante para saber a terapia semanal. Dizendo isso, bora para a história da semana. E a história da semana é sobre esta grande figura aqui, ó, Milton Ferretti Jung, jornalista, narrador de futebol, trabalhou por 5 décadas na Rádio Guaíba e eu tive o privilégio de trabalhar com o Milton Ferretti Jung. Me ensinou muito sobre essa profissão fantástica. E por que o Milton essa semana? Estou aqui com o livro do Milton Ferretti, da biografia do Milton Ferretti Jung, escrito pela jornalista e minha amiga Kátia Hoffmann, que foi minha chefe na redação da Rádio Guaíba. Katinha, um beijo. Dizendo isso, a história é a seguinte. Eu tinha alguns meses de Correio do Povo e o Correio do Povo fica no primeiro andar ali do prédio ali na esquina da Calda Juniors. E a Rádio Guaíba ficava no segundo andar. E na época eu atuava só no esporte. E todo dia eu subia na rádio para trocar figurinhas com o pessoal do esporte, né? Que era da rádio. Que era o Haroldinho Santos, o Denis Olinto, Haroldo Souza, o Luiz Fernando Siqueira, o Pelotinha, famoso Pelotinha, querido Pelotinha, o Benfica. E era um tipo bom ritual. Eu subia lá tomar café com eles, eles contavam histórias da vida deles. O falecido, querido, saudoso Vidarte, Ricardo Vidarte também, foi meu colega lá na Rádio Guaíba. Bom, João Garcia, era uma galera muito, muito legal. E todo dia subia lá no segundo andar para trocar figurinhas com o pessoal da Rádio Guaíba, do esporte. E um desses dias eu passei, e eu tinha poucos... E para ir no Correio do Esporte, eu tinha que passar pela redação da Rádio Guaíba, redação do jornalismo da Rádio Guaíba. E eu passei, e um dia eu passei, quando eu estava voltando, a Eline Lucanto, que era chefe de reportagem de jornalismo da Rádio Guaíba, ela me chama. Tem o Chico, né? Olha só. Aí ela faz um convite que foi, eu acho que inédito, né? Ela, tu quer trabalhar na Rádio Guaíba? Aí eu fiquei olhando. Olha, quero, mas o que é isso? Não, é que nós temos uma vaga aqui pro jornalismo da Rádio Guaíba. E eu tava assim, nem me conhece. Ela, não, eu não te conheço, mas eu já ouvi muitas referências tuas, né? Eu já pesquisei. E eu acho que teria perfil para trabalhar com a gente aqui. Topa? Tá, precisa dizer mais 2 vezes, vambora. E eu fui contratado para ser redator da Rádio Guaíba. Redator do Correspondente Renner. E era um cargo, era uma coisa forte, né? Muita responsabilidade. E o apresentador do Correspondente Renner era o Milton Ferretti Jung. Só que o Milton era uma pessoa extremamente rigorosa, perfeccionista. Ele não admitia erros. De maneira admitia erros. Então, assim, tanto que quando eu escrevi o noticiário, né, ele era chefe de reportagem e os editores do jornalismo era a Kátia Hoffmann e Dalino Vieira, o Dadá. E a gente escrevia no noticiário, imprimia, e assim, as notícias tinham umas de 10 a 12 linhas no máximo. A gente entregava para eles editavam e mandavam pro Milton Ferretti ler. O Milton, quando ele pegava o texto, se achava algum erro, ele virava a lauda assim, né? Virava a lauda para cima e marcava com uma caneta. E voltava para a redação e ele desancava o redator, porque o nome do redator lá embaixo, no cantinho, o nome do redator, mas desancava, era de analfabeto para baixo. Até assim, eu até não errava muito. Não errava. Tipo, era muito cuidadoso, muito chato também. Só que ele tinha aquele prazer de torturar alguém. Tinha o prazer de torturar. Até assim, outra coisa que eu bronqueava.
Tudo bem, se tu errava, mas te passava pelo editor, né? Desculpe, tá ali, passava por vocês, né? Se tinha um erro, né? A culpa não podia ser só ao redator, né? O mensageiro também tinha que ser punido, mas não era. E o Milton entrava na sala e era analfabeto, burro, ignorante, vai estudar, como é que tu conseguiu diploma? Era um troço assim. E eu, com o tempo, comecei a ter crise de pânico com isso. Choro. Ele entrava e quando eu via que ele já via com aquela folhinha virada, eu já ficava apavorado. E eu comecei a, quando entregavam para ele as laudas para ele deu no noticiário, eu me escondi no banheiro. Eu ficava no banheiro escondido. O restaurante durava 15 minutos. Eu ficava no banheiro de 45 a 1 hora. Escondido. E às vezes eu chorava de pânico. Tá, só que isso mudou um dia. Por quê? Eu estava lá na redação, sentado, e o Milton abre a porta com um cafezinho e um cigarro. Um café numa mão e um cigarro na outra. E ele olha assim, chega, eu quero falar contigo. Eu pensei, puta que pariu, o que eu fiz agora, né? Já pensando, né? Gurizão também, tipo... E eu já fiquei apavorado, pensei, suar frio, pensei, pô, o cara vai me mijar, vai me demitir. Eu fiz uma merda, fiquei pensando. Ele, bora que eu preciso falar contigo. Aí ele me levou pro final do corredor, lá onde ficava do lado da sala do esporte da Guaíba, era onde ficava o cafezinho, era o fumódromo e o café e a parte do café. E era uma verdadeira fumacia aquilo, né? Outra época, né? Aí ele para, ele me serviu o café e falou o seguinte: tu é azul, né? Eu fiquei pensando, como assim azul? Aí ele, me disseram que tu é azul. Ele não entendeu? Tu é tricolor, né? Tu é gremista, né? E eu, sou. Muito bem. A partir de hoje, ele colocou a mão, ele falou assim, coloca a mão no meu ombro. A partir de hoje, tu faz parte da nação tricolor da empresa Coda Juniors. E a partir daquele dia, nunca mais o Milton brigou comigo. A partir daquele dia, eu passei a ser o queridinho do Milton lá na Rádio Guaíba. Só que assim, o Milton era o cara que mandava na Rádio Guaíba, né? Então ele chegava na redação, podia estar fazendo o que estivesse fazendo. Parava tudo. Ele entrava na sala, Chico, me acompanha. E aí tira pro cafezinho. E o Milton, ele queria falar da vida dele, ele queria comentar, brincar. Ele queria saber sobre minha vida, o que eu achava do jornalismo. E ele contava histórias que ele teve no rádio, nos anos 50, 60, 70. Os grandes jogos que ele narrou. Ele é apaixonado pela final do Gauchão de 77, né? Grêmio 1, Inter 0, gol do André Catimba. Ele falava desse jogo com emoção. E assim, eu fiquei sob as asas do Milton Jung, né? Até conheci uma época, conheci até o Miltinho, o filho dele, que mora e trabalha em São Paulo, que também era muito gremista. E o Milton chegava em Porto Alegre e ia visitar a gente, né? A gente sentava e conversava horas sobre futebol, sobre o Grêmio. E o Milton achou outra pessoa para torturar depois, né? Nunca mais me torturou, achou outra pessoa, outra vítima. E eu fiquei nadando de braçada, como se diz hoje em dia, né? Mas sempre cuidando, né? Sempre cuidando para não ter erros no noticiário. Eu também sou muito cri-cri, o pessoal que trabalha comigo sabe que eu sou muito chato, sou muito cri-cri também. Mas é isso, pessoal. Milton Ferreira-Jung, uma grande figura. Ele tinha amigos também no Grêmio Conselheiros, falava a história desses conselheiros, era uma coisa assim, muito, muito, muito legal. Uma coisa muito jóia de ter compartilhado o tempo que eu trabalhei na Guaíba, ter vivido um período e trabalhado com essa grande figura, Milton Ferreira-Jung, né? Valeu por me ensinar muito português, histórias, jornalismo, histórias do Grêmio, histórias de vida. Tá, pessoal? Valeu. Fica aí essa semana, é uma homenagem ao Milton Ferreira-Jung. Quem puder,
compre esse livro aqui, ele é fininho, mas é muito divertido. Tem histórias legais sobre a vida do Milton. Eu fico por aqui, volto semana que vem com mais Guaibadas. Um beijo no coração de todos.